Febre, coriza, dor de cabeça e no corpo todo. Esses são alguns sintomas do surto viral que tem aumentado o fluxo de pessoas, tanto nas unidades de saúde públicas quanto particulares. Nós tivemos realmente um aumento muito grande, né, de procura nos hospitais de uma maneira geral, tá? Aqui no nosso hospital a gente precisou aumentar o quantitativo de médicos, né, que vem tanto nos horários da manhã e da tarde, ao longo da semana e nos finais de semana, por causa exatamente desse aumento de pessoas que vêm com queixas gripais, com queixas de dores pelo corpo, as queixas mais diversas. Então, realmente houve um aumento expressivo. Segundo os dados do boletim Infogripe, o surto viral, identificado como síndrome respiratória aguda grave, teve um crescimento significativo de 95% dos casos no Maranhão. Muitas vezes os sintomas do vírus são parecidos com o da Covid-19, da dengue e da chikungunya. Sim, a gente continua tendo esse receio, né, por parte da população. Afinal de contas, assim, a Covid a gente sabe que ela não desapareceu totalmente. Graças a Deus as vacinas, o advento das vacinas fez com que a gente pudesse ter uma diminuição significativa, principalmente da gravidade dos casos. E em alguns casos até as pessoas com infecções passando despercebidas, né, os assintomáticos, tá? E aí, assim, a gente não conseguiu se livrar totalmente e acaba tendo a confusão quando vem também a influenza junto e você não sabe, às vezes, o que está cometendo exatamente o paciente. Então, os exames, por exemplo, de painel viral é o exame que vai ajudar a gente a diferenciar. O paciente está com influenza, o paciente está com Covid, mas aí, assim, é importante ficar claro que, basicamente, a gente vai ter praticamente a mesma conduta em relação aos casos, tá? Por isso, muita gente acaba se automedicando em casa e aí que está o perigo. Na dúvida, o recomendável é sempre procurar um hospital. Para as síndromes gripais atualmente, a gente tem os sintomas básicos de toda a gripe, né? Dores no corpo, febre, né? A rinorreia, que é a secreção saindo, né, do nariz. Então, normalmente essa rinorreia é uma rinorreia, essa secreção, né, falando mais popularmente, é uma secreção clara, uma secreção às vezes esbranquiçada, né? Quando ela passa mais tempo e aí você muitas vezes tem acometimentos já bacterianos associados, né? Não deixou de ter o viral, mas tem algo bacteriano que pode estar associado ali. Essa secreção vai ganhando uma coloração mais amarelada, mais esverdeada, mas isso é ao longo do tempo. Normalmente essas infecções elas são autolimitadas, ou seja, elas têm um período de ocorrência em que elas vão embora por elas mesmas, tá? Em torno de 7 dias, mais ou menos. Passando de 7 dias, a gente já começa a ficar mais ali pensando que pode ter alguma coisa bacteriana envolvida e aí a gente tem que entrar com antibiótico, tá? Ou a internação, né? Ou para fazer um antibiótico internado, ou para fazer um antibiótico, né, em casa, a gente vai precisar consultar melhor e entender melhor o que está acontecendo. E se mesmo após a medicação os sintomas ultrapassarem 7 dias, os médicos acabam optando pela internação do paciente para um tratamento ainda mais eficaz. Os casos graves, né, que estejam com desconforto respiratório ou pacientes que sejam realmente pacientes com comorbidades, pacientes idosos, crianças, pacientes que estão apresentando piora do estado geral ou persistência dos sintomas, a gente vai precisar internar, principalmente se esses pacientes estiverem precisando de suporte de oxigênio. Então a gente vai precisar internar e cuidar desses pacientes e cuidar de que maneira? Trabalhando com as medicações dos sintomáticos para controle de febre, controle de dor, né? Trabalhando com a questão do suporte ventilatório para que eles consigam respirar melhor. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. E, obviamente, manter um certo afastamento. Então, a Covid, eu creio que ela veio para ensinar a gente algumas lições importantes em relação a gente conseguir entender que é preciso a gente se isolar, é preciso a gente estar usando máscara quando a gente está gripado, né? Porque a maioria das pessoas não fazia isso. E aí com a Covid todo mundo começou a se preocupar.
Então, é importante sim que você esteja fazendo, tanto se você tiver com Covid, quanto se você tiver com influenza, tá? Então, não conseguiu confirmar o que é, por algum motivo que fosse, você não procurou a rede hospitalar, ou de repente a rede que você procurou não tinha o exame na hora, ou o exame está demorando a sair, mas se mantenha de alguma forma isolado, pelo menos pelos primeiros dias.